A cultura é a alma viva de um povo, de um país. E por isso políticas públicas que valorizem a cultura são tão essenciais para fortalecer a nossa identidade, para preservar a nossa diversidade e impulsionar o nosso futuro. E para falar sobre esse tema hoje, eu recebo o gestor cultural Alexandre Santini, que é presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa. Ele é mestre em Cultura e Territorialidades pela Universidade Federal Fluminense e é bacharel em Artes Cênicas pela Unirio. O Santini foi diretor de Cidadania e Diversidade Cultural no Ministério da Cultura em 2015 e 2016. Também é autor de um livro que se chama Cultura Viva Comunitária, Políticas Culturais no Brasil e na América Latina. Ele foi um dos formuladores da Lei Aldir Blanc e é um dos coordenadores da Articulação Nacional de Emergência Cultural e está fazendo doutorado porque a gente não pode parar de estudar. Alexandre, querido, bem-vindo ao Diálogos. Cara, que bom estar com você aqui. Cara. Vocês não sabem, na verdade, eu também, ele é meu chefe, porque eu sou servidor da Casa Rui também, então eu estou aqui puxando o saco do patrão. Vamos bater papo e fingir que somos iguais. Vamos nessa, cara. Que alegria estar aqui, viu? Vamos lá. Por que a cultura deve ser pensada como uma política de Estado e não apenas como um setor de apoio ou de fomento cultural? Bom, Christian, tem muitas formas de responder essa pergunta, mas vamos tratar isso pensando, por exemplo, no caso do Brasil, né? E tratando assim, a partir da Constituição de 1988 para cá, né? Quer dizer, a Constituição de 88, ela coloca a cultura como direito social, né? Nos artigos 215 e 216, quer dizer, então você tem, na verdade, do ponto de vista da Carta Constitucional, né? A cultura no mesmo lugar de direito social, como é a saúde, a educação, a habitação, etc. e tal. Então, a gente, primeiro, é preciso que a política pública, né, que compreenda a cultura nesse lugar, nessa dimensão, né, da dimensão do direito cultural. Na verdade, o fato disso estar escrito dessa forma na Constituição de 88 tem a ver, evidentemente, com as características, né, da nossa Constituição, que é uma Constituição de garantia de direitos, é uma Constituição que acena para um estado de bem-estar social, ainda que isso não tenha sido, evidentemente, plenamente instituído no Brasil, mas coloca a cultura nesse patamar, né? E essa inspiração, ela vem, de uma certa forma, também da tradição, né, do estado de bem-estar social europeu, especialmente do modelo francês, quer dizer, o Ministério da Cultura do Brasil, que é criado em 1985, junto com a redemocratização do país, ele se inspira nesse modelo do Ministério da Cultura da França, criado lá atrás por André Malraux, e que vem numa perspectiva da ideia de democratização da cultura, né? No sentido de democratização do acesso, criação de infraestruturas. Então, a garantia do direito à cultura neste sentido. Você tem uma outra dimensão disso também, que é o que a gente chama de democracia cultural. Então, nós estamos falando de democratização da cultura por um lado, por outro lado, a gente está falando também de democracia cultural. A democracia cultural é quando você democratiza também os meios de produção da cultura, quer dizer, então, o acesso não só à fruição, mas você passar a produzir cultura e entender que a produção da cultura ela não está somente no âmbito das belas artes, da intelectualidade, da universidade, tal, que produzir cultura também é um direito e é uma coisa que acontece em todos os âmbitos da sociedade. Então, eu acho que é a partir desse lugar que a gente tem que compreender a cultura. A partir da compreensão da cultura como direito é que a gente pode estabelecer as bases para uma política de Estado que não fica à mercê, né, das mudanças de conjuntura, das mudanças de governo, das alternâncias, ou mesmo dos ataques, né, que as políticas culturais têm sofrido, como aconteceu especialmente no Brasil aí nos últimos anos. Você acha que o ataque que a cultura sofreu foi pelo lado, digamos, da democratização da cultura ou da democracia cultural?
Eu acho que foi pelo lado da democracia cultural, porque o Brasil avançou muito no campo da democracia cultural, especialmente das últimas 2 décadas, né? A partir de uma nova matriz conceitual para pensar políticas culturais no Brasil, que se estabelece a partir do governo Lula, especialmente pela gestão do ministro Gilberto Gil, né? O discurso de posse do Gil como ministro da Cultura, ele é um manifesto programático, ele não é apenas um discurso formal, cerimonial de uma autoridade que está tomando posse. Tanto que teve muita gente que, inclusive, teve junto na formulação daquele texto, que hoje é considerado, inclusive, um manifesto, né? Mais do que somente um discurso. Antônio Risério, Ali Salomão, tinha ali um caldo de pessoas que estavam ali naquele momento junto ao Gil, na formulação inicial das bases do que seria a política do Ministério da Cultura, que colocam esse tom realmente da democracia cultural, da dimensão cidadã da cultura, da dimensão econômica, da dimensão simbólica. E isso teve um impacto muito grande, posicionou o Brasil. Então eu acho que quando vem a reação, né, extremista, enfim, a extrema-direita no Brasil, ela toma também a cultura como, digamos assim, esse inimigo público, né, e passa a atacar diretamente as políticas culturais. Não à toa a extinção do Ministério da Cultura e o ataque à Lei Rouanet e aos instrumentos de políticas culturais, os ataques que esses instrumentos sofreram e ainda sofrem no Brasil por parte aí dessa extrema-direita, né? Porque eu acho que o ataque era exatamente a dimensão igualitária da democracia cultural, né? Em que medida que ela também contribui para destruir determinadas hierarquias de valores culturais, né, que eram predominantes nos períodos anteriores à democratização, inclusive. Exatamente, né? exatamente. Alexandre, o que muda quando a gente coloca cultura no centro de um projeto nacional, como você está dizendo que a Constituição colocou? Isso é curioso porque, na realidade, você tem no Brasil todo o processo de construção de um projeto de nação do Brasil passou muito fortemente pela cultura, né? Quer dizer, isso vai desde da chegada da família real ao Brasil, por exemplo, em 1808, quer dizer, as primeiras instituições culturais do Brasil se criam nesse período da Biblioteca Nacional, né? Então, Academia de Belas Artes. Academia de Belas Artes, exatamente. Quer dizer, então você, ali, naquele momento ali, quer dizer, para se instalar uma elite política, para se instalar uma corte no Brasil, foi necessário trazer junto instituições culturais, né? Para criar uma identidade para o país também, Instituto Histórico, Academia Brasileira de Letras. Exato, né? exato. E aí, e muito fortemente... A Era Vargas. Exato, isso que eu ia falar. Muito fortemente na Era Vargas, quer dizer, o Estado Novo, ele tem, evidentemente, dentro da política cultural, talvez seja o primeiro momento no Brasil onde você possa falar de maneira mais sistemática em política cultural. É a partir do Estado Novo, quer dizer, a partir do Ministério da Educação, Saúde e Cultura, o MEC de Gustavo Capanema, né, que você tem aquele projeto ali, mas é dali que você tem, por exemplo, a criação do IPHAN, pelo Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, quer dizer, toda aquela construção ali. Então, as primeiras instituições culturais nacionais, de dimensão nacional no Brasil, se criam nesse período. Serviço Nacional de Teatro, até mesmo o Departamento de Imprensa e Propaganda, porque a censura também é uma política cultural, né? Quer dizer, então, se criou naquele momento ali. Então, ali você tem muito fortemente... E você tem um outro episódio que é mais ou menos nesse período também, mas que tem a ver com essa discussão de um projeto nacional, porque o Mário de Andrade, ele assume também ali nos anos 30, concomitantemente a esse período da criação do IPHAN pelo Rodrigo Melo Franco, que ficava aqui no Rio, Mário em São Paulo, assumiu o Departamento de Cultura, Esporte e Diversões Públicas, que é o correspondente hoje à Secretaria de Cultura, né? E ele foi um gestor de cultura muito interessante, o Mário de Andrade. As pessoas conhecem o Mário de Andrade, enfim, pela sua obra literária, pela sua posição no movimento modernista, mas ele tem esse lado também como gestor cultural, né? E a partir da Secretaria de Cultura de São Paulo, tendo uma dimensão nacional. Ele fez as missões de pesquisas folclóricas. O registro do que você pode falar, por exemplo, em patrimônio imaterial, né? Porque o SFAM, né, que não era nem IPHAN, era SFAM, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico, ele cuidava do chamado patrimônio de pedra e cal, né, do patrimônio material. E o Mário, ele vai trazer essa dimensão da pesquisa das músicas, dos cantos, dos rituais, das festas, né? Com as missões folclóricas, e isso vai descortinar também uma visão do país. E sempre que se tem um projeto nacional relevante ou uma perspectiva de projeto nacional, a política cultural se fortaleceu no Brasil, inclusive e paradoxalmente no período da ditadura. Porque, não por acaso,
importantes instituições culturais do Brasil surgiram no período da ditadura. A própria Fundação Casa de Rui Barbosa, a Funarte é de 1976, a criação da Embrafilme, quer dizer, você tem o Conselho Federal de Cultura, toda uma institucionalidade cultural que foi criada no Brasil também nesse período. Quer dizer, independente da relação com o setor cultural, com a vida cultural, que era uma relação tensa e problemática por conta da censura, da perseguição e tudo isso, mas, ao mesmo tempo, como havia ali, quer dizer, um projeto que tinha a ver com um projeto nacional, a própria implementação da indústria cultural no Brasil, ela se dá nesse período também. Isso também foi uma política cultural, né? Na verdade, não tem projeto nacional sem projeto cultural. Exatamente. Então, acho que essas duas coisas caminham juntas, né? Você defende há muitos anos a ideia de cultura como um direito e como política pública. Uhum. Como é que essa perspectiva tem avançado ou regredido, né? Tendo em vista o passado recente, né? no Brasil? Olha, eu acho que o Brasil, de uma certa maneira, ele tem uma trajetória exemplar nessa perspectiva, porque isso que eu vim falando, quer dizer, primeiro que mesmo durante o período da ditadura militar, a partir dos anos 70, você começa a ter um alinhamento das políticas culturais desenvolvidas no Brasil, muito através de figuras, indivíduos, mas que tiveram um papel importante na história, como Aloysio Magalhães, José Aparecido, depois, já no período da criação do Ministério da Cultura e outros e tal, que, sendo parte das elites políticas do país, mas com esse entendimento de que um projeto nacional precisa de uma dimensão de política cultural forte, o Brasil ele vai, digamos assim, de alguma maneira se associando também ao que de mais avançado foi se produzindo no mundo em matéria de uma compreensão mais alargada de cultura e a compreensão da importância dos direitos culturais. É por isso que isso chega dessa forma na Constituição de 88, porque desde os anos 70, as resoluções da Unesco em torno dessa compreensão mais ampla, mais alargada de cultura. Em 1982, há um momento importante no mundo, né, que é a primeira Conferência Mundial sobre Políticas Culturais de Desenvolvimento, que acontece no México em 1982, é o Mondiacult, né, que agora esse ano de 2025 aconteceu a sua terceira edição. Só aconteceram 3 conferências desse nível de política cultural no mundo, em 1982 no México, 40 anos depois, em 2022, e agora 2025. E todos esses momentos, né, foram momentos onde a comunidade internacional afirmou a dimensão da cultura como um direito de maneira bastante ampla, quer dizer, tirando também a cultura, vamos dizer assim, apenas de uma dimensão de belas artes ou de, vamos dizer assim, uma questão relacionada a uma elite artística ou intelectual, quer dizer, a cultura nessa sua dimensão social mais ampla, né? Então eu acho que o Brasil, ele, ao longo da trajetória pelas suas instituições, ele foi consolidando essa dimensão. E os retrocessos políticos que aconteceram no Brasil nesse período, eles, não por acaso, atacaram diretamente as instituições culturais. Você pode ver que sempre quando houve algum tipo de retrocesso democrático no Brasil, houve a extinção do Ministério da Cultura. No governo Collor, em 1990, há uma tentativa no governo Temer, em 2016, que depois rapidamente há uma mobilização nacional, que foi o movimento Ocupa Minc, que retoma-se o Ministério, e finalmente a extinção no governo Bolsonaro. Mas o Brasil não deixou de avançar em uma agenda de direitos culturais, mesmo nesse período, né? Isso muito por parte, inclusive, de governos locais. Eu fui secretário de Cultura em Niterói, e nesse período na cidade a gente criou uma experiência muito interessante que está em sintonia com o que outras cidades do mundo fizeram, que é a criação de cartas de direitos culturais. Então a gente criou uma carta de direitos culturais em Niterói, um processo participativo envolvendo a comunidade cultural, mas envolvendo também a população, a cidadania como um todo, porque entender que o direito cultural não é só o direito do artista ou do produtor cultural, é o direito do cidadão, o direito da sociedade, né? Então foi avançando nisso. Então eu acho que o Brasil conseguiu, digamos assim, mesmo com esses momentos de retrocesso, né, e com esses hiatos em uma política nacional, conseguiu se converter numa referência em termos de política cultural no mundo. E agora, especialmente a partir do que se conseguiu durante a pandemia e o pandemônio, né, que foi a aprovação primeiro da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, depois agora da Política Nacional Aldir Blanc, o Brasil
investe 3 bilhões de reais hoje em cultura de forma descentralizada a partir dos estados e municípios, através da União, repassando recursos para estados e municípios. Isso já chegou nesse último ano a mais de 5 mil municípios que aderiram a essa política. Então você tem hoje no Brasil um processo de, vamos dizer assim, ampliação da escala do fomento à cultura e, portanto, da garantia do direito cultural nos territórios, que é algo inédito, né? A gente nem tem ainda a dimensão disso em termos de indicadores, em termos de alcance, porque é algo recente, né? Historicamente, você não tem uma série histórica ainda que te dê um devido panorama desse processo. Mas o Brasil hoje, segundo o próprio Nestor Garcia Canclini, por exemplo, que estudou o que aconteceu no Brasil no período da pandemia, o que vem acontecendo a partir de agora, coloca o Brasil hoje como talvez o país que tem a maior política de fomento de reconhecimento aos direitos culturais no mundo, né? Deixa eu pegar uma dicotomia que eu achei super interessante que você utilizou, essa coisa da democratização da cultura e da democracia cultural, porque a ideia de democratização da cultura pressupõe uma certa concepção ilustrada de cultura que deveria ser disseminada para um lugar onde ela não existiria. E a ideia de democracia cultural pressupõe, na verdade, o reconhecimento de que determinadas formas de expressão que aparentemente não seriam cultura ou não seriam artísticas porque viriam de baixo para cima, são, ao contrário, formas de expressão cultural também. Você vê essas duas formulações em tensão? Elas vivem de maneira tensionada, elas vivem de maneira complementar? Porque você é presidente da Fundação Caso de Rui Barbosa, que de alguma maneira representa também um tipo de cultura que seria mais ilustrada, um pouco, né? Que fica um pouco associado ao imaginário de Rui Barbosa, mas ao mesmo tempo você é um produtor cultural ligado à democracia. Democracia cultural. Democracia cultural. Como é que você vê isso? Você vê isso hoje em dia em tensão? Você vê isso como formas complementares? Como é que você pensa isso? Eu acho que ela é uma tensão dialética, vamos dizer assim. Ela é uma contradição, mas ao mesmo tempo ela também é uma complementariedade, né? Isso que eu acho que é interessante. Porque, de fato, é claro, se você tem uma concepção de política cultural baseada na ideia de democratização da cultura, o que você vai privilegiar ou vai priorizar? Você vai privilegiar e priorizar a dimensão do acesso à cultura, da criação das infraestruturas culturais, quer dizer, da ampliação da fruição da cultura e tal. Só que tudo isso é importante também, né? Só que acho que a ênfase na democracia cultural, que tem a ver também com a ideia de cidadania cultural, que é um conceito que no Brasil foi muito trazido pela Marilena Chauí, a partir da sua experiência como secretária de Cultura de São Paulo. Ela foi secretária de Cultura de São Paulo no primeiro governo, no governo da Luiz Erundina, né? Então, e a partir dali formulou-se muito esse conceito de cidadania cultural como uma ideia de direito à cultura que vai justamente nessa linha do que você está falando, quer dizer, entender que não é que todo cidadão produz cultura, mas a cultura pode ser produzida em qualquer ambiente, né? E não exatamente somente nas instituições ou não somente nos espaços, vamos dizer assim, legitimados de produção da cultura, no teatro, no cinema, naqueles que estão estabelecidos, né? Naqueles espaços que estão estabelecidos. Só que, ao mesmo tempo, um país com as dimensões do Brasil e com as complexidades e com as carências que a sociedade brasileira tem, também não pode abrir mão de investir no acesso, na fruição, na criação de infraestruturas, né? Porque isso também ainda está extremamente centralizado, né? Não está devidamente capilarizado, interiorizado também. Então, na verdade, eu entendo que essas duas dimensões, a gente precisa entendê-las para saber que ênfase que está sendo dada em cada momento ou em cada processo de política cultural, mas ao mesmo tempo elas precisam conviver em complementariedade, porque as duas são necessárias para a garantia dos direitos culturais, especialmente no caso do Brasil, né, que ainda enfrenta contradições assim, sociais importantes e uma necessidade de que você garanta minimamente o direito ao acesso, que ainda não é exatamente franqueado de maneira igual a todas as pessoas ou a todas as regiões do país. Você acha que dá para dizer que... eu acho que a resposta já é positiva a essa altura da conversa, né? Que não tem democracia robusta sem um ecossistema cultural forte, né? Ou você acha que elas não estão diretamente ligadas? Eu tenho a impressão que a conversa assim, não tem democracia, não tem nação, né? Exato. Porque não tem nação sem cultura
Mas aí a questão é pensar justamente o que é democracia. O que é cultura numa democracia. Exatamente. Não, exatamente. E o que é a cultura mesmo nesse sentido? Porque, assim... Essa pergunta que cabotina que eu ia fazer. O que é cultura? A cultura aí não dá. Eu estou localizando o papo aqui em torno da política cultural, quer dizer, porque o conceito de cultura, essa coisa, aí a gente vai para uma amplitude que fica até difícil a gente saber por onde pegar. Por isso que eu perguntei. Mas do ponto de vista da política cultural, quer dizer, realmente não tem. Agora, eu acho que falta ainda uma compreensão, vamos dizer assim, institucional, de que a política cultural, ela não é só a política setorial de cultura. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Quer dizer, existe, por exemplo, o Ministério da Cultura, as políticas setoriais que ele desenvolve, então, para a área das artes, para a área da cultura de base comunitária, para o patrimônio, para museus. Então, você tem políticas setoriais da cultura. Mas há uma dimensão cultural, evidentemente, na política educacional. Há uma dimensão cultural nas políticas, enfim, de saúde, nas questões de relações exteriores, na relação com os outros países, quer dizer... Então, você tem, na verdade, uma transversalidade dessa... Por isso que a cultura, ela tem que estar também num lugar mais estratégico, na compreensão de uma estratégia de governo, na compreensão de uma estratégia de país. Eu não sei se você observou, Cristian, mas, por exemplo... No debate eleitoral de 2022 entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, o tema de política cultural surgiu. Né? Era um dos temas que estava ali para ser sorteado ali para o debate. Então, teve um bloco que foi aberto. Assim, eu mesmo tomei um susto, eu que acompanho, né, há tanto tempo esse debate, mas nunca vi ele chegar assim, num nível de importância de um debate presidencial, por exemplo. E o tema estava colocado ali. Quer dizer, então eu acho que essa provocação também um pouco que a gente precisa fazer para que aonde está a dimensão da cultura ou da política cultural também em outras políticas públicas, né? Que não só... Como é que você vai tratar, por exemplo, a segurança pública sem considerar a dimensão cultural, por exemplo, né? A questão da ocupação dos territórios. Você tem a experiência de Medellín, na Colômbia, que criou, no início dos anos 90, uma Secretaria de Cidadania Cultural, logo após ali aquela situação toda ali do Pablo Escobar, daquela crise e tal, ampliou o orçamento da cultura para 5% do orçamento municipal na cidade de Medellín e colocou a cultura no centro da estratégia de combate à violência, de retomada do controle dos territórios e principalmente de atrair a juventude para empreendimentos culturais, para que pudesse se vincular a atividades culturais nos seus territórios. Aí a experiência das bibliotecas parque, que surge lá, que depois são até trazidas aqui para o Rio de Janeiro também. Né? Então, e é isso. Isso parte de uma compreensão que a política cultural não é apenas a política pública desenvolvida pelo Ministério de Cultura ou pelos órgãos de cultura, mas aonde está a política cultural também nas outras áreas, né? Quer dizer, a cultura não ela tem um conceito muito mais amplo que abrange todas as dimensões da cidadania de uma maneira geral. Exatamente. Né? Exatamente. E ao mesmo tempo que ela dá um sentido de pertencimento, ela também dá um sentido do que a gente quer ser. Também. Exato. Ela não é só reflexo, né? Ela também é uma aspiração. Então, ela, né? Eu estou pensando aqui a partir de você, porque eu não entendo nada disso. Mas você tem toda a razão. Porque a cidadania, na verdade, também é um conjunto de valores que dizem respeito ao pertencimento. Isso necessariamente passa pela cultura. Não, eu fico pensando também o seguinte, porque a política, do ponto de vista das suas... regras e daquilo que ela estabelece, como leis, como normativas, como a Constituição e tal, ela... Aí já estou falando mais até de uma dimensão estética da cultura, né? A cultura mais na dimensão estética. Porque a política, ela estabelece o que a gente é, né? O que a gente é, os nossos direitos, aquilo que está estabelecido. Então ela vai lá e dá a forma daquilo que é estabelecido. Coloca em palavras aquilo que é estabelecido. Agora, a cultura, a literatura, o teatro, a música, o cinema e tal, ele nos dá a dimensão do que a gente quer vir a ser, né? Ele nos permite projetar um futuro, nos permite... Porque realmente o conceito de cultura é muito complexo, porque eu estava o tempo todo pensando cultura aqui como arte. E de repente, não, a cultura também tem uma dimensão sociológica. Exato. Entendeu? Ela também tem uma dimensão de pertencimento, de hábito, e na verdade os conceitos não são separados. Não. Na verdade, um está dentro do outro, são círculos que são concêntricos. Então,
isso mostra como é que a política cultural ela vai muito além de política artística. Ela tem a ver, Exato. na verdade, com a forma de autoidentificação e de comportamento também. Como é que isso influi? É o exemplo que você deu dessa ocupação territorial, de como é que você muda a cultura, né? Exato, exato. Você usa a cultura como arte para mudar uma cultura como comportamento. Exatamente. Né? Então isso tem muito mais ligação com cidadania do que a gente pode imaginar à primeira vista. Sim, sem dúvida. Como é que a fundação, né, concilia? Como é que existe? Como é que é possível conciliar a preservação histórica com novas demandas sociais, né? Como é que a gente faz isso lá na Casa de Rui Barbosa? Olha, eu acho que esse está sendo um desafio muito Porque interessante. porque a casa tem um perfil diferente, né, dentro da estrutura do Ministério, porque ela é um museu, casa, mas ao mesmo tempo ela é uma fundação de pesquisa, ao mesmo tempo ela tem acervo. Exato. É uma singularidade, né, interessante, porque a criação da Fundação Casa de Rui Barbosa, né, ela foi criada em 66. E ela é uma inovação institucional importante à época, porque você não tinha muitas fundações públicas. A ideia de fundação pública como um ente que fosse mais flexível, mais dinâmico, que pudesse captar recursos, depois se viu que não era bem assim, na verdade. Mas a Fundação Casa de Barbosa foi uma das primeiras. Depois as outras viraram fundação também. Veio Fundação Pro Memória, veio a própria Fundação Nacional das Artes. A Biblioteca Nacional se converte numa fundação também. Então, embora ela tenha, né, assim, ela não tem como essas outras uma dimensão assim de atuação mais nacional federativa pela sua, né, localização e pelo tipo de especificidade do seu trabalho, mas ela se torna uma instituição que faz parte, vamos dizer assim, desse ecossistema, né, do Ministério da Cultura e das políticas culturais do Brasil. E acho que tem sido um desafio interessante agora, nesse momento, quer dizer, então a Casa Rui vive, é parte desse momento também de reconstrução do Ministério da Cultura e de retomada das políticas culturais no Brasil, que é você conciliar, quer dizer, o trabalho de pesquisa, de preservação, de memória, de patrimônio que é feito na casa com a perspectiva de uma maior ampliação do acesso a isso, quer dizer, então a difusão cultural, né, enquanto esse instrumento de diálogo com a sociedade. Né? E isso é um processo de democratização da cultura, mas também de democracia cultural. Porque, por exemplo, você tem na Casa de Rui Barbosa um dos maiores acervos de literatura de cordel do Brasil. Né? Qual era a relação que os cordelistas, os emboladores, o tocador de violas, eu tinha com isso? Né? Você tinha ali pessoas que pesquisavam aquele acervo, mas aquele acervo não estava sendo um dispositivo que articulasse, por exemplo, a comunidade nordestina do Rio de Janeiro, o pessoal da Feira de São Cristóvão, o pessoal que trabalha com isso, né? De alguma forma também, que vende seu cordel, que faz coisa. Então a gente fez agora recentemente o Congresso de Literatura de Cordel, onde você juntou isso, você tinha pesquisadores, pessoas que escreveram trabalhos para falar sobre, pesquisar sobre cordel, inclusive em outros países, o pessoal da Galícia, que é os plegos sueltos, que é a origem ibérica do cordel, quer dizer, estava discutindo isso ali, mas ao mesmo tempo a gente trouxe os repentistas, os emboladores, os tocadores de viola e tal, para estarem junto também. Então eu acho que a difusão cultural, na verdade, eu diria que ela é esse dispositivo que permite que a casa seja o que ela é na sua especificidade, quer dizer, ela vai continuar, quer dizer, sendo esse lugar também, né? Que tem até vamos dizer assim, é bom que tenha um certo distanciamento do centro do poder, digamos assim, para justamente ter essa distância e esse tempo, que é o tempo da pesquisa, é o tempo da preservação, é o tempo da reflexão, mas ao mesmo tempo você ter esse lugar como esse lugar cada vez mais aberto, dialogando com a sociedade e trazendo também essas expressões para dialogar e para se apresentar de maneira protagonista também dentro de um espaço que, afinal, é um equipamento cultural público, é uma instituição vinculada ao Ministério da Cultura e está comprometida também com essa dimensão dos direitos culturais e da democracia cultural. Eu acho que nessa chave a sua gestão fez uma das inovações super interessantes, foi essa feira literária da Fundação Casa de Rui Barbosa, que teve lugar agora nessa última semana de novembro, né? Sim. Quais foram as expectativas e quais foram os resultados? Corresponderam às expectativas? Foi um sucesso, né? Foi. Eu acho que eu diria até que superou um pouco a expectativa inicial. Claro, a ideia partia disso, né? Desse conceito aqui que a gente está falando. Quer dizer, então a casa, ela tem lá o Arquivo Museu de Literatura Brasileira, o MLB,
criado há 52 anos atrás por inspiração do Carlos Drummond de Andrade. Acervos de 150 escritores e escritoras brasileiros, importantes documentos e objetos que contam a história da literatura brasileira, dos autores e tal. Ele é muito bem cuidado na Casa Rui, muito bem preservado. As famílias têm a confiança em depositar esses acervos lá. Os escritores em vida procuram a Casa Rui porque sabem que é um lugar onde as coisas vão ser bem tratadas, bem cuidadas e tal. Mas a sociedade conhece pouco isso, né? Então, a festa literária, ela nasce com essa intenção de ser esse dispositivo, né, que amplie, porque ao fazer isso você está de fato ampliando também, inclusive, o reconhecimento da importância disso. A gente homenageou João Cabral de Melo Neto, o Neide Arcanjo e o Dalcídio Jurandir, agora na festa literária. Pouquíssimas pessoas sabem ou sabiam, inclusive os que estavam lá homenageando, que os acervos desses autores estão lá na casa de Rui Barbosa, né? Então eu acho que faz muito sentido. A pergunta que fica para a gente um pouco é essa: poxa, como é que a gente não tinha antes, né, uma festa literária, dada essa natureza, né, desse acervo, dessas coisas que tem lá. Então eu acho que é uma coisa que veio para ficar. A gente teve, cerca de 7 mil pessoas em 3 dias acessando a casa de Rui Barbosa. Imagina isso, e com todos os cuidados, porque um número limitado de pessoas por vez, as pessoas iam transitando ao longo do dia e tal. Então, poxa, isso é muito bacana, né? Então, eu acho que a Free Rui, né, veio para ficar. Isso. Olha, para terminar aqui o papo, se você pudesse definir 3 prioridades para a política cultural brasileira dos próximos 10 anos, quais seriam, hein? Olha, Cristian, a gente está no Congresso Nacional agora, nesse momento, o projeto de lei do novo Plano Nacional de Cultura, que é um plano decenal, né, para 10 anos. Essa gestão atual do Ministério da Cultura trabalhou na construção desse plano de maneira, com muito diálogo com a sociedade, quer dizer, teve a 4ª Conferência Nacional de Cultura no ano passado, que reuniu mais de 5 mil pessoas diretamente em Brasília, mais cerca de 50 mil nos processos preparatórios, né, conferências municipais, conferências estaduais e tal. Então a gente precisa deixar um legado estruturante também. Eu acho que esse momento é preciso. Então, o Plano Nacional de Cultura, hoje, inclusive, está tendo uns seminários na Câmara dos Deputados, audiências públicas e tal. Esse processo está em curso agora e a gente precisa caminhar para isso. Porque aí, então, primeiro, ter um plano decenal, né? Ter um plano estratégico. A gente não ficar apenas atendendo a demanda do dia, do mês, do ano, né? Pensar na perspectiva estratégica. Segundo, e aí vamos para a segunda prioridade. Esse plano, ele precisa ser a base que estruture um sistema nacional de cultura, né, que é o SUS da cultura. Agora, existe o recurso do financiamento, né, que são esses 3 bilhões de reais por ano, né, descentralizado da União para os estados e municípios. Só que não basta só chegar ao recurso, é preciso que os mecanismos de repasse, é preciso normatizar também, desburocratizar os processos para que como que esses recursos chegam até a mão do fazedor e da fazedora de cultura, tanto do artista de teatro, das linguagens, vamos dizer assim, estabelecidas, mas também para o cordelista, para o slam, para as expressões culturais periféricas, da diversidade cultural afro-brasileiras, indígenas. Então, é preciso um sistema que dê conta disso, né? Que garanta não só o financiamento, mas os mecanismos universais de acesso a esses recursos. E, por fim, é preciso que se garanta esse patamar de investimento que se chegou no Brasil, aí justamente a partir da pandemia, né? O Brasil é o país da América Latina que mais ampliou o seu orçamento de cultura a partir da pandemia, justamente por conta e conseguiu transformar o que era uma lei emergencial numa política permanente, né? Isso a partir muito da articulação com o Congresso. O setor cultural hoje ele é uma base social importante no Brasil, mobilizada, um ator político com capacidade de incidência na agenda pública também, né? Então, e para que se mantenha, é preciso manter o patamar de investimento, ter um plano estratégico para 10 anos e ter um sistema nacional de cultura que contribua para a consolidação. Isso mesmo, para as pessoas entenderem a imagem, é o SUS da cultura que o Brasil precisa. Não, precisamos de SUS em muita coisa, né? Não é só na segurança pública, não, é na cultura também. Exatamente. Alexandre, muito obrigado pela conversa. Fiquei menos inculto depois desse papo, né? E para você que nos acompanha, não deixe de ver a revista Insight Inteligência, que está à venda no nosso site. Aproveita também para ver e seguir a nossa revista e o canal Meio
nas redes sociais para acompanhar os melhores momentos, as pautas, as próximas entrevistas do nosso programa. Até o próximo Diálogos. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tem um mistério que vem do arcaico. O cara sai de casa, toma uma condução, ou vem a pé, se trabalha, senta num buraco ou fica em pé, espera começar. Começa! Você pode amar ou detestar, dizer, meu Deus, para que eu saí de casa para isso aí? Vamos embora. Ah, vamos embora. Vamos embora. Ou então, você nunca mais esquece aquilo. Você vai ficando e vai se integrando com aquilo, vai concordando com aquilo. Você chora, você ri até cair, fazer xixi, entendeu? Porque está ali. Onde tem isso? É porque você encontrou um outro ser humano que vai, não sei por que meios, se comunicar com você em algo que talvez você deteste ou ame, ou marque você para sempre. Isso é o teatro.